Entendemos, portanto, que muito mais que uma candidatura, o que está em jogo é o que foi conquistado. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno para garantir as conquistas e continuarmos na direção de uma sociedade justa, soberana e solidária. Como disse por todos nós Goffredo Teles da Silva Júnior em sua célebre carta, ao povo é que compete tomar a decisão política fundamental, que irá determinar os lineamentos da paisagem jurídica que deseja viver. Nós já decidimos, dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Não é uma peleja entre Bolsonaro e STF. Isso que a gente está vendo e o fenômeno Bolsonaro é uma reação a uma tentação que não é só no Brasil que existe, de uma imposição de uma democracia de gabinete sobre os direitos à liberdade, sobre os direitos básicos das sociedades. Como não existe democracia de gabinete, evidentemente a gente está assistindo a uma onda reacionária, obscurantista, não só no Brasil, contra a democracia. Veja a que ponto chegamos, que o STF é parte da política, é um ator da política e esqueceu o que deve fazer. Não cuida, tem 300 mil funcionários por lá, cada gabinete pode eleger um vereador em eleições do interior e eles não cuidam do que deveriam fazer e se metem na política o tempo todo e lá vamos nós, de novo, tratar do STF. O presidente Bolsonaro, no momento, é a última barreira contra a proclamação da ditadura do judiciário. O ministro Fachin apareceu aí, disse isso como um homem com mais de 50 anos, seguramente. Ninguém muda de ideia depois dos 50. Ninguém. Esse tipo de conversão não existe. Ele continua pensando o que pensava ali. E continua pensando de acordo com o que ele disse numa entrevista longa, já depois de assumir a vaga de ministro, não me lembro que jornal, dizendo que o grande guru dele foi um professor comunista, que abriu os olhos dele. Quem é comunista depois dos 50 tem algum problema sério. E acho que quem só tem certezas, repito, caso dos ministros do Supremo, para mim, eles são, quem age assim é uma figura parecida com Napoleão de Hospício. Merecia ser internado numa clínica psiquiátrica. Quem não tem dúvidas e delibera sobre assuntos que desconhece. É sim para comentar o comportamento do Supremo, porque nenhum tipo de violência contra a Constituição deve ser tolerado. E, sobretudo, quando vem de quem é encarregado de defendê-la. O que está fazendo o presidente Bolsonaro é defender a Constituição e o mandato que lhe conferiu o povo brasileiro. Porque nessa marcha, nesses avanços em direção ao arbítrio, sempre o Supremo Tribunal Federal vai tentar impedir impugnar a candidatura do Bolsonaro. Depois de ter libertado o Lula ilegalmente, o Supremo Tribunal Federal vai tentar impedir impugnar a candidatura do Bolsonaro. Depois de ter libertado o Lula ilegalmente, o Supremo Tribunal Federal vai tentar impedir impugnar a candidatura do Bolsonaro. Depois de ter libertado o Lula ilegalmente. Então eles acham que criminosos são todos os deputados que apoiam o governo. Mas o Lula é inocente. O Zé Dirceu é inocente. Todos os quadrilheiros são inocentes. Os que julgaram os bandidos são inocentes, são culpados. Os juízes são suspeitos. Todos, não só o Moro.
Eles que libertam bandidos, eles não. Eles estão defendendo a democracia. Essa é a conversa que surgiu do Supremo da Venezuela, que depois deixou de existir, porque foi todo ele aparelhado pela ditadura. E aí, jornais dizem que o ministro Nunes Marques fez isso. O ministro dilmista, Edson Fachin, age assim. E o ministro esquerdista, Alexandre de Moraes, prende deputados de direita porque ele se considera de esquerda, da mesma forma que o Barroso. Então não podemos dizer isso, diremos, isso é insultar o Supremo? Não, isso é contar a verdade. Quem insulta a verdade são os ministros do Supremo.